Olá, que a graça e a paz de Deus e de Cristo seja abundante em sua vida nesse dia. Hoje nós vamos estar dando sequência à nossa série de reflexões do Novo Testamento, mas de certa forma também iniciando a terceira fase dessa etapa, onde nós já trabalhamos duas delas e ao falar sobre isso queremos rapidamente tecer alguns comentários sobre o Novo Testamento, onde ele está subdividido em 27 livros, sendo que os quatro primeiros, os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, trata do ministério de Cristo, seu nascimento, seu ministério, sua morte, ressurreição e retorno para a glória, como ele próprio diz, que o Eterno desce novamente aquela glória que ele tinha antes que o mundo existisse. Na sequência temos o livro Atos dos Apóstolos, que narra o desenvolvimento da igreja cristã primitiva do primeiro século, a expansão partindo de Jerusalém, Judéia, Samaria, Antioquia e chegando até aos confins da terra. Na sequência, que é justamente que vamos entrar agora, temos as cartas e fechando o Apocalipse. As cartas são compostas de 21, sendo que 14 delas é atribuída ao apóstolo Paulo, onde ele escreve cartas a igrejas que estavam estabelecidas em cidades, e também temos ao menos 3 delas chamadas cartas pastorais. Primeira e segunda carta a Timóteo, a carta a Tito, onde tinha diretriz, direcionamento, orientações com respeito a doutrinas e como a igreja deveria portar-se em alguma circunstância, em alguma situação. As cartas elas foram de grande utilidade no primeiro século, até porque é uma tecnologia revolucionária para a época, de estar mandando mensagens, doutrinas, orientações, advertências, conselhos. O apóstolo, quem sabe, pregava a mensagem pessoalmente com seus companheiros, não somente ele, mas outros. Estou mencionando mais ele porque na primeira parte vamos trabalhar as cartas do apóstolo Paulo, e depois as outras cartas chamadas também cartas universais. E estas cartas eram, como já mencionamos, fundamental para o crescimento da igreja. Então ele estabeleceu uma igreja em uma determinada cidade e depois, quando não podia estar pessoalmente visitando, ele mandava cartas, quem sabe vinha questionamentos para ele, e ele respondia ali, orientações, conselhos, advertências e assuntos dos mais diversos. As cartas elas perfazem um período de aproximadamente 15 anos, iniciando com o ano 51, indo até o ano 66. A primeira carta escrita é a carta aos Tessalonicenses, ou a primeira carta aos Tessalonicenses, onde Paulo havia primeiramente de certa forma, uma proibição de continuar o seu projeto missionário em determinado local, e onde ele tem uma visão, onde um varão macedônio fala para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, quem sabe a princípio se questionasse, mas por que esse impedimento de pregar em determinado local? Mas estava diante dele algo muito maior, onde nós entendemos, compreendemos através de estudos, de que todo um continente estava se abrindo diante dele, o continente europeu. E ali a Tessalônica, como sendo a capital da Macedônia, recebe uma carta onde ele responde questionamentos com respeito a doutrinas. Até vamos falar sobre isso quando estivermos trabalhando exatamente esta carta, ou essas duas cartas escritas aos Tessalonicenses. Mas nós não vamos seguir essa sequência de ordem por escrita em cartas. Queremos seguir a ordem que está na palavra de Deus. Sequência: carta aos Romanos, depois primeira e segunda carta aos Coríntios, depois carta aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e assim por diante. A última carta escrita foi a segunda carta ao Timóteo, uma carta pastoral, onde Paulo estava preso à sua segunda prisão e não tinha, quem sabe, muita perspectiva de liberdade. Ele até diz que sabia que ele estava sendo oferecido como sacrifício de expiação e o tempo da sua partida estava próximo. E ele menciona: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça me está aguardada,
não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então vai ser um estudo fascinante. Hoje vamos somente trazer uma introdução geral às cartas e posteriormente, na sequência, como nós mencionamos, as cartas aos Romanos e depois as outras, vamos estar trabalhando o período em que foi escrito, o público-alvo, quais são os objetivos, as mensagens, ou folhear as principais, fazendo com que o nosso objetivo, que você, que eu, cada um de nós, tenhamos interesse em pesquisar a palavra de Deus, entender essas subdivisões, a aplicação no contexto imediato ali onde ela foi dirigida, mas também a relevância para os nossos dias, para a igreja de hoje e para nós. Eu quero pegar uma breve reflexão que está na segunda carta aos Coríntios, onde fala sobre a excelência do ministério da nova aliança, onde Paulo escreve o seguinte: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou fazer uma recomendação, quem sabe por escrito, a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros, ou de vós, ou de vocês para nós? Ou será que precisamos disso? Porque Paulo, realmente, vamos ver isso, temos visto já no livro Atos dos Apóstolos, mas também vamos aprofundar um pouco mais nas cartas, que era muito questionado o seu ministério, por ele, quem sabe, não estar seguindo toda uma formalidade, como alguns, reconhecidos como ministros da época, viviam. E ele fala, será que precisamos realmente de carta de recomendação de nós, que alguém nos recomende para vós, ou de vocês para nós? Será que precisamos disso? Porque geralmente era esse o critério. E ele, no verso 2, ele explica qual o motivo de não ter essa necessidade. Diz, vocês é a nossa carta. Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Verso 3, ele fala ainda, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, ele diz, é muito mais que simplesmente algo escrito, uma recomendação que alguém pode fazer, e nem só por estar sendo recomendado quer dizer que de fato seja digno dessa recomendação, mas ele diz, vocês são a nossa carta manifesta, carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, pelo nosso trabalho, não um trabalho alheio que alguém fez e agora envia, mas nós trabalhamos por isso. Ele até diz, vamos falar, aprofundar mais, não em sublimidade de palavras, mas em temor e em temor. Ele diz mais ainda, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, diz, é muito mais que simplesmente uma recomendação de alguém, mas é algo que Cristo nos outorgou, ou nos outorgou, esse poder, esse ministério, a capacidade, a nossa suficiência não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. O nosso próximo estudo, já abrindo o estudo das cartas, hoje foi, como mencionei, uma ideia geral de quem escreveu, no caso, essas 14 cartas do qual vamos falar é atribuída a Paulo, e as outras a Pedro, João, a Tiago, e ajuda essas cartas chamadas universais. Então, na sequência, abrindo as cartas, vamos pegar essa sequência, carta escrita aos Romanos. Que Deus abençoe, que venha crescer em nosso coração cada vez mais o desejo de meditar, de refletir e também de praticar aquilo que o Senhor deseja para nós dentro da sua palavra. Conhecer quais são os objetivos, qual é o foco principal, quais são as aplicações, qual é a relevância dela para os nossos dias. E assim, passo a passo avançarmos, passo a passo a chegarmos mais e mais perto do Senhor, para que cresçamos à medida, a estatura completa, como diz a palavra do Senhor, naquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. Que o Senhor abençoe a sua vida, a nossa vida, e que nele, em Cristo, sejamos a cada dia muito mais que vencedores.